Não, ela não vai poder vir, não. Ele falou. Uhum. E amanhã a Ivone já vem, vai ajeitar as coisas pra lá e para, né? Hoje a todos, né? Mais uma vez estamos aqui. Pela graça do Senhor, né? Quais são as nossas petições hoje, né? De agradecimento, por pedir de verdade. Agradecer pelo evento pela Isso. que Deus possa estar cuidando de cada um de nós. Os que vão, né? Amém. Os que ficam, que Deus possa cuidar lá nos trabalhos. Isso. E que a gente possa sair de lá com algum pensamento concreto. Isso. O tema lá vai ser Filhos de Deus. Filho de Deus. Amém. Me deram um versículo muito difícil. Não, vai ser desenrolado. Mais alguém? Agradecer pela minha filha que chegou bem. Bom, que bom, chegou bem, né? Oramos muito por ela, né, por essa viagem. Tudo certo. Continuar pedindo por ela esses dias, né? Que ela fica só lá na casa, né? Ela mora com estudantes, mas como esses estudantes moram lá nas redondezas, né? Longe daí, mas dá para ir para casa, né? Ela não, né? Eles moram lá mesmo, não? Os que ficam Em outras cidades, Porque mas é mais ainda pertinho. dá pra ir. Dá pra aproveitar o carnaval e É, entender. e ela fica não, em casa só, então o senhor que tem que cuidar dela desse jeito. Se proteger. É. É porque nesse período todo mundo viaja, mas tem aquelas pessoas que ficam vigiando o nosso dado. A gente pensa que não tem gente nenhuma. Essa grana aí tem. E a gente tem que pedir segurança. Por exemplo, eu vou deixar a Cláudia sozinha. Tudo legal aí? Ela aceitou de boa? Não, tranquilo. Ela aceitou. Eu aqui estava vendo, aí eu fiquei, né? Porque dá uma dor nela lá. Eu sei que é. Mas eu vou entregar na mão de Deus. Se Deus vai levar, né? Fica bem, né? Não, agora o senhor vai cuidar dela, em nome de Jesus. Promessa. Deus cuida de nós. A gente faz a obra dele assim. Quando a minha filha, quando ela passou para estudar lá longe, né, no Rio, as pessoas diziam, mas como você tem coragem de deixar seu filho, tá? Não deixando. O poder de Deus é maior que tudo. Imagine eu sou limitada, por mais que ela esteja aqui, tem hora que os filhos saem perto de nós, até para ir na escola, né? Então, Deus não, Deus está em toda parte. Então, eu confio nesse Deus aí, que entreguei ela aos cuidados do Senhor. Confiar. E meu velho está completando 41 anos. Os dois? Sim. Aí eu vou fazer o aniversário dele lá na Cascavel, na terra lá do sul dele lá. Aí eu convidou as meninas para ir. Aí a Cláudia me colou em cima da hora. Né? Ok. Fiquei pensando em vir aí, eu vou para isso também. Falar a verdade. Mais alguém? Peço que nós estejamos orando pelo Fabiano, né, o rapaz do Retiro, orando por ele, O lado do Camaré. orando por ele ficar melhor e ele voltar ao que ele era antes, né? O primeiro que eu estava numa rede, ele disse que era da igreja. A antes, quando ele disse, ele disse que tinha vontade de voltar, mas não tinha força. Eu disse, marcha, volta, enquanto dá tempo. Aí eu falo com ele esse dia, que se esse no outro dia eu ia repetir, não ia ver o que o senhor disse. Pois é, isso aí é um aviso. Aí ele pediu que quando nós tivéssemos tempo, fosse fazer uma oração na casa dele, no modo de Nivaldo. Na família dele, quando ele decidiu, eu vou falar. Estava no Jardim, a família dele. Olha, mano, No
morava no Jardim, não, na cidade de Jardim. Ah, cidade. Aí quando ele levou o filho, ele fez 5 cirurgias. Quase que ele vai. Isso tudo. A primeira cirurgia ele teve uma infecção, aí ele ficou aberto um monte de dia, a perna dele, tudo lá de fora. Acho que É, bem pertinho dele. então, se Deus colocou esse rapaz, juntamente com o senhor profetizou, pessoal, sabe, a doutrina da igreja de Cristo, não o senhor falou, se Deus colocou esse rapaz, então é serviço nosso trazer Pois ele é, à verdade. foi eu que pedi, né? Porque da outra vez, que o El perguntou se ele estava precisando de uma coisa, eu disse, mas se ele precisa, né? Aí foi ajudado a igreja. Aí quando foi, essa semana mandaram outra ajuda. Aí eu estava me agradecendo a irmã, não agradeço nenhum dos membros da igreja, não, agradeço a Deus. É Deus que mandou para isso com você. Né? Aí eu dizendo assim para ele, né? Aí ele foi e disse assim, eu tô andando, não tô andando não, tô muito de vegetarianismo, mas assim que eu começar a andar, vou procurar e voltar para a igreja. Aí o senhor diga para os irmãos que venham fazer uma oração aqui para mim na minha casa. A gente vai fazer um culto campal, Pronto, aí eu disse a ele que depois do carnaval, de quarta-feira em diante, ele podia marcar o dia. Aí eu disse, não, quem marca é vocês aí. Aí ele me deu o endereço. E orar por ele, né? Que ele volta para a igreja, ele tem uma família tão bonita, ele mandar a foto desse filho dele. Quantos anos? Hã? Quantos anos? Irmão, ele é assim para a nossa idade. Ah, curioso. É o senhor já É, gordão, ele era gordão, né? mas chegou o dia lá e eu comecei a louvar, né? E ele meteu uma louvada no meio, foi onde ele disse que era da igreja. Ele louvou bem, é educado, o cara me xingou ele. Orar, né? Porque ele volta, né? Porque ele andou bem pertinho de ir e viajar e ser julgado. É, Porque quem não é permanecer até o fim vai ser julgado. ainda tem, né, a maneira que ele se chegou a Cristo. Se for a maneira bíblica que Jesus deixou, e for a maneira do homem. É isso aí é que Deus vê o coração dele sendo um coração, sabe? Que gosta da verdade. Aí encostou juntamente com o Senhor e mandou o diabo lá, vai lá. A palavra do homem lá, ser verdadeira. Aí aconteceu o lance, agora a gente tem que cuidar. E tentar mostrar a verdade para ele. E ele se despertar e dizer, eu quero isso aí. Vamos orar por ele aí, por esse ponto de vista interessante. Jimmy Baú é perto da nossa casa. Ai, bora lá. A família dele, perto da sua Lá casa, vizinha. da minha casa. Elas mandam ele. Mas eu bem? Tá orando aí pela irmã Cláudia, né? Para a Isso. recuperação dela e que esses dias, né, que o irmão vai estar fora, que Deus esteja cuidando dela. Que ela fique bem, né? E melhor ainda, que Deus no coração e ela deseja também vai ficar com a gente. Seria maravilhoso, né? Mas eu bem? Reclama? Então, tá. Agradecer mais uma semana, mais uma semana que reunimos, uma semana muito abençoada, muito aprendizado. Que a gente possa estar continuando perseverando. Né? Perseverando, que isso é muito importante. Que, embora algumas coisas peculiares aconteçam, né? Querendo ou não, pouco a pouco, a gente trabalha para elaborar a nossa fé. Certas coisas a gente começa a não dar importância, aí daí a gente começa a me tem aí quando eu ferrar tá indo errado. Então, basta a gente focar, manter a oração e estar no caminho certo. Luiz, quer falar alguma coisa? Agradecer por alguma coisa? Nada? Só você.
Tá. E que os caras? Né? 2 ilhas, né? Eu pedi o Mateus, né? Aí não, vou Esqueci pedir meu carro. o irmão chileno. Trouxe a folhinha, ele O hino oficial, né? do trouxe a Kiki. folhinha. Trouxe a folhinha chilena. Trouxe. Pronto. Nós que esses caras que aqui, né? Tira um... O irmão vai orar primeiro. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por nós estar aqui reunidos, Senhor. Obrigado, Senhor, por tirar, Senhor, cada um de nós desse caminho que nós vivemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor Deus, Pai amado, eu te entrego nas tuas mãos, Senhor, todos os pedidos de oração que foi feito aqui, Senhor. Mateus agradece, Senhor, por tudo. A irmã Marta, Senhor, pela filha dela que voltou bem, pela a esposa do irmão Cláudio. O irmão Cláudio também, Senhor, pede que dê tudo certo no campo Paraibá. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, cada um de nós. Eu te peço também, Senhor, pela aquele nome, Senhor, Pai de família, Fabiano, que se encontra, Senhor, que sabe a situação dele, Senhor. Eu peço, Senhor, pela vida daquele irmão, Senhor, que ele venha ficar bom, que ele é um pai de família, que nem cada um de nós somos. Porque, Senhor, aquele que tem seus filhos junto a ele, aquele que é casado ainda hoje, que permanece com sua esposa, com seus filhos, esse sim, Senhor, que sabe, que é um verdadeiro pai de família, um verdadeiro cabeça. E ele, Senhor, vive com a esposa dele, Senhor, com os 3 filhos dele, e trabalhando, Senhor, também todos os nossos trabalhos, a busca da nossa dignidade. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, alertar, Senhor, o desejo naquele homem de aprender mais, Senhor, de Ti, Senhor. Eu não sei, Senhor, onde ele procurou, Senhor, qual o ensinamento que deram aquele homem, Senhor. Mas que ele venha, Senhor, ter um ensinamento certo, Senhor, da Tua palavra. O ensinamento certo, Senhor, que Tu deixou, Senhor, escrito, Senhor, na Bíblia Sagrada, para cada um de nós, Senhor. Que ele venha, Senhor, um dia só ler, Senhor, não só ler, Senhor, entender a palavra que Tu deixou para cada um de nós, o caminho, Senhor, a paz, a luz e a verdade. Que ele venha aprender, Senhor, e colocar dentro do coração dele, Senhor, e da mente, Senhor, que são 2 órgãos que nós temos que funcionam, Senhor, de maneira certa, de maneira errada, mas que ele venha, Senhor, funcionar com ele de maneira certa, Senhor, que ele venha para os teus caminhos, Senhor, e o que ele passou, Senhor, que venha servir de exemplo, Senhor, que ele venha ter zelo com ele mesmo, Senhor, porque todo ser humano que não tem zelo com você mesmo, Senhor, não pode ter zelo com os outros. Zelo, respeito, nós temos que ter, cada um de nós, Senhor, com nós mesmos, porque aquele que não se ama, ele não tem capacidade de amar ninguém. Aquele que não se ajuda, ele não tem capacidade de ajudar ninguém, porque ele não está cuidando nem deles. Tu sabe, Senhor, disso, todas as coisas. E assim, Senhor, eu te peço, pela vida dele, pela vida, Senhor, de cada um cristão da igreja de Cristo, que nós venhamos sempre, Senhor, aonde nós estivéssemos, qualquer acontecimento, lembrar, Santo Deus, que nós somos um cristão. Também, essa semana, Senhor Deus, eu me acordei 2 vezes tão feliz, Senhor, que eu me acordei. Tu sabe, Senhor. 2 vezes eu me acordei, Senhor, evangelizando. Eu não sei se é porque nunca mais nós fizemos isso, mas aquilo foi tão bom, Senhor, no meu coração. Eu me acordei tão calmo, com uma alegria tão grande em mim, Senhor. E ali, Senhor Deus, eu percebi mais uma vez que Tu está comigo, Senhor. E eu peço, em nome de Jesus, que Tu me ajude, Senhor, Pai, todo dia da minha vida, Senhor, eu estar contigo. Não só eu, Senhor, mas todo o povo da igreja de Cristo.
cada um de nós fizemos um compromisso contigo. Eu sei, Senhor Deus, que não é fácil. Nós somos tentados todos os dias da nossa vida, toda hora, Senhor, todo momento da nossa vida, nós somos tentados em palavras, em pensamento. Mas, Senhor, vem ter misericórdia na vida de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, que é assim que eu quero, te agradeço, amém. Amém. Animal, né? Vede que grande amor, vede que grande amor, concedido Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato somos filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. De grande amor temos concedido Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Amém. De amor nos tem concedido, ó Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sempre então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegre, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor, meu Deus, Santo, Santo, Santo és, Senhor, Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor, Santo, Santo, Santo és, Senhor. Muito bom. Né? Hoje se começa, na realidade já começou, né? Essa festa mudando, né? É o pré-carnaval, né? Que já tem começado. E agora com mais força continua, né? Que é de sexta-feira agora até terça-feira. Né? Que quarta-feira de cinza, né? Nesse momento tem muitas pessoas já se deslocando, né? Viajando para o interior, procurando onde a festa é melhor do carnaval, né? Hoje, eu trabalhando na empresa, né? Eu já estava vendo a euforia das pessoas, né? Já bem ansioso, agoniado para terminar o dia, já planejando como é que vai ser o carnaval, né? E eu me lembro que há muitos anos atrás, eu também estava na mesma forma, né? Ansioso, preocupado assim, como é que ia ser essa festa naquele momento que eu participava, né? Doido para preocupar os outros. Exatamente, né? E se deslocava para outra cidade, e ali ficava ali 4 dias realmente, né? Que nem diz o ditado popular, virando um bicho, né? Dormia bebo e acordava bebo. Dormia bebo e acordava bebo. Nem ficava bom E acordava para ver. já continuava nessa festa carnal, né? E quantas pessoas que vão, né, e não voltam, né? Nessa festa, né? As pessoas ficam ansiosas, muitas doenças que surgem, né, nesse carnaval. Cada transmissão, né? As pessoas sabem nela, né? Muito, né? E dessas doenças, né? Mas, resumindo, que bom, irmãos, que o Senhor nos resgatou, né? E hoje estamos aqui. Hoje estamos aqui nessa coisa maravilhosa e que o mundo não pode proporcionar, né? Vai terminar essa festança, muitos arrependidos do que fizeram, né? Vai ter as consequências depois de doenças, de gravidez inesperada, né? Que acontece e assim por diante, né?
sabe nem quem é o pai. Exatamente. E a desgraça no mundo, né? Na realidade, né? As pessoas tudo ansiosas com essas coisas. Mas vamos abrir Romanos, capítulo 13, versículo 8. Como é que eu enxergo, né? Sim, é bom, né? Tudo bem da vista, mas. Tendência é piorar. É, mas o senhor Capítulo capítulo 13, Já lhe ajuda. versículo 8. Pronto, agora enxerga tudo. Romanos. Romanos capítulo 3, Página 863. 13. Capítulo 13, a página Página 873. 873. Capítulo 13. Versículo 8. Isso aí que não vem primeiro, né? Ele é novinho, só tem 2 anos. Tem que trocar. Você já fala? Bem, Olha a mensagem que Paulo ele escreve nessa carta para esses irmãos de Roma. Ele fala, a ninguém devais o quê? Coisa alguma, a não ser o amor, porque vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, porque, meu irmão, além delas, costumam dizer que Cristo não mudou lá os 10 mandamentos, né? Mas tudo se resume no amor, não é verdade? Tudo se resume no amor. Né? Tanto que ele vai aqui, Paulo vai falar mais na parte, ele fala. Com efeito, né? A pessoa que ama ao próximo, uma vez nós amamos ao próximo, olha o que é que vai acontecer, olha o efeito que vai acontecer quando nós amamos uns aos outros. Vai se cumprir a lei de Deus o quê? Em nossas vidas. Ele fala, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento nesta palavra se resume, amará o teu próximo o quê? Como a ti mesmo. Então, uma vez eu amando o Mateus de verdade, né, e amando a cada um de vocês, e ao próximo também que está lá fora, jamais eu vou cometer esses delitos. É adulterar, é furtar, é levantar um falso testemunho. Eu não vou fazer isso. Porque quando nós amamos de verdade, jamais nós vamos querer fazer o mal o quê? Ao próximo. Só que o nosso amor, como o Paulo fala, talvez você sabe ter uma isso, nosso amor tem que ser um amor. Não, aquele amor que é de irmão mesmo de verdade, um amor fraternal. Na verdade, né? Até uma vez nós fizemos uma reflexão sobre isso, né? Eu tenho meus irmãos, o El e o Sérgio, né? Já aconteceu de muitas vezes nós discutir, brigar e tudo, mas quando passou a raiva, eu perdoei meu irmão me perdoou e realmente nós andamos o quê? Juntos, né? Mas Paulo fala que esse amor fraternal também eu tenho que ter agora com quem? Com cada um de vocês. Nós temos que ter realmente uns os outros, esse amor fraternal de verdade. De quando acontecer alguma desavença, algum desentendimento, né, algum questionamento, mas que depois que acalmar os anos, não é verdade? Que nós possamos se perdoar e andar o quê? Juntos. Né? Porque muitas pessoas falam assim, não, eu até perdoo, né? Mas Ainda quero mais conversa. não quero mais conversa, não quero mais andar junto. Né? Então, cadê o amor fraternal? Não existe, né? Cadê o amor fraternal? Entre a irmandade, entre o povo de Deus. Então, a única coisa que nós temos que dever para o outro, para o próximo é o quê?
o amor. Né? Tudo se resume no amor. E uma vez nós amamos uns aos outros, como eu falei, nós não vamos cometer esse delito aqui com a contra o pau. Eita, porque jamais eu vou querer o mal daquela pessoa que eu amo. Isso serve para nós que estamos aqui, mas também para quem está o quê? No mundo. Porque o próprio Deus nos ensina que nós temos que amaldiçoar os inimigos, abençoar, né? Então, se Jesus manda fazer isso pro lado de fora, que é inimigo, quanto mais nós aqui que somos irmãos, né? Em Cristo Jesus. Então nós temos que exercer esse amor fraternal realmente entre nós. Porque se não existe isso entre nós, as pessoas do mundo vão olhar para nós e vão ver que nós estamos com as mesmas atitudes que eles têm. Então nós temos que ser uma diferença realmente desse mundo tenebroso a qual nós vivemos e a qual cada dia que se passa está piorando cada vez mais. Eu fico assim, às vezes pensando, mas como é que vai ser? Porque um exemplo, eu sou novo, 20 anos de idade, né? Só na banda. 33 anos de idade, não é verdade? Então eu sou novo. E a gente vê que eu venho do tempo para cá, o tanto que as coisas continuaram cada vez, eu digo as coisas na questão do pecado. Né? A maldade, o pecado realmente aí escancarado. Né? E eu vejo que a cada dia dá o quê? Né? E eu fico vendo, mas quando essas a gente vê na minha idade também, com 33 anos, né? Vai estar pior, irmão. Vai estar pior. Né? Então, realmente vai permanecer o que os remanescentes. Né? Vai permanecer aqueles que vai ser contra tudo aquilo que o mundo ensina. Nós temos que ser esse povo. Né? Nós temos que ser aquele povo que vai na contramão do mundo. Não na mesma mão, nós temos que ir na contramão do mundo. Não, eu não acredito, eu tenho a fé que nós aqui, no Cício, os irmãos aqui, nós somos a última geração. Que realmente foi o livro das E eu creio que Jesus ele veio nessa geração. Então, o mundo está, sabe, tão perdido, tão violento, sabe? Porque se matar um ser humano, não tem que matar nada. Se você matar um cachorro, tem mais respaldo do que aquele que é semelhante à imagem de Deus. Ou nossa semelhança. Então, irmão, nós estamos, sabe, a qualquer momento, Jesus vir e acabar com esse mundo. Como diz a própria palavra, essas pessoas que não querem nada, elas vão servir como lenha para tocar fogo nesse mundo. E nós também, lá em outro texto, diz que nós devemos apressar a vinda do nosso Deus. E como é que a gente pode apressar? E o interessante, irmãos, que nesse mundo tão cruel que nós vivemos e presenciamos as crueldades que acontece que muitas das vezes até o nosso amor ele vai se acabando, vai esfriando, porque a gente, em vez de ter amor, a gente começa a criar um certo ódio, não é verdade? A gente começa a criar uma certa raiva, porque a gente fica com raiva das tragédias, das coisas que acontecem ao nosso redor. Então nós temos que ter bastante cuidado com isso. Porque vai chegar ao ponto realmente que nós, em vez de estar amando e em vez de estar abençoando, nós vamos estar amaldiçoando, nós vamos estar perseguindo. E o amor que é para existir em nós vai estar o quê? Cada vez o quê? Mais longe. Né? Porque a gente presencia, né? Quando você vê uma reportagem
que acontece com o inocente, o que é que vem do nosso coração? Ódio, irmão. O senso de justiça com próprias mãos. Não é verdade? Né? Então, nós temos que ter esse cuidado e sempre estar o quê? Para que esse amor que tem que existir em nós, ele não venha se acabar. Porque senão, um pouco mais, nós vamos estar em ser humanos com mágoa, com ódio. Né? Em vez de amar, nós não vamos mais amar, vamos perseguir, vamos amaldiçoar, julgar. Não sei se vocês ouviram, né? Esses dias, ou foi hoje, ou foi ontem, não sei, eu ouvi o cara, um grande empresário, né? Matou os 2 filhos Eu vi, foi hoje aquilo ali. porque a mulher estava traindo. Ao senso que o cara teve, eu vou matar eles para ela sentir A dor. Ele matou o mais velho e botou muito mal no hospital, o mais novo. Rapaz, você acha que isso aí não é perigoso? Isso aí, tudo que está aparecendo, a gente tem que olhar para os olhos espirituais e ver que o mundo está se acabando. É interessante que ele fez isso, né? Mas ele não teve uma inteligência de botar na cabeça que para ela não é nada. Para ela não é nada. Porque a mãe que tem coragem de fazer isso, ela não tem fim de respeito por ela nem pelos filhos. Entendeu? Nem pelos filhos. Eu, quando começou a nascer nossos filhos, eu sempre dizia a ela, só de hoje em diante, nós vamos esquecer de nós dois. Eu sempre dizia para ela. Tudo que nós tínhamos que fazer na nossa vida morreu aqui. Porque veio um filho, veio outro, e nós temos que fazer tudo certo, não por nós, mas por eles. Para que ele não passe decepção, nem com você, e nem comigo. Você está entendendo? Porque é o certo, de uma mãe e do pai. Porque depois que você tem filho, a sua vida morreu, acabou ali para você, é claro. Né? Aí eu tenho que dizer, ó, nós vamos ter que cuidar com falar, o que nós vamos fazer, e imoral, coisa desnecessária, coisa que vem ofender nossos filhos, falta de respeito. Porque ninguém quer ver o nome do pai, de uma mãe, numa esquina ou em qualquer parte. Então, que essa mulher, ele fez uma coisa horrível, porque isso aí não vai fazer falta nenhuma para ela. Não vai ter. Ela não tem respeito nem por ela. Eu estava vendo um assunto que se eu morrer hoje, vocês vão se lembrar talvez uma semana. O pessoal lá em casa talvez vai chorar um mês. E como disse que não, ninguém se lembra de ninguém. Isso que você está falando é sério. Se ela não teve o compromisso, uma vida respeitada, ela não está nem aí, o casamento dela, acha que o pai dele. O cara ficou movido pelo Espírito e Satanás para ter feito para você. E isso que o irmão está falando, hoje ela pode. Se ela televisão, só o que passa agora é pai, é filho matando pai matando filho, coisa que eu, como sou novo, não vi isso há um tempo atrás, né? Mas agora hoje é normal. A gente era medo quando tinha um assassinato. Isso. Não queria nem ver o defunto, porque ele ficava assustado com medo. Hoje a nossa Hoje não, o pessoal. Vai Grima. filmar, irmão? E a gente tem que fica assim, às vezes pensando comigo mesmo, né? Tem que falar muito a Deus. E eu falo para ela aqui para a gente tratar dentro dele também. E se um dia, né, quiser se casar, olhe bastante a Deus para que Deus dê uma pessoa. Sabe? Porque, irmão, essa geração de homem, tudo, a maioria é psicopata. Os meninos já são tudo doido, que é viciado com esses videogames de morte.
Né? Você pode ver que os caras, parece que quando, né, a mulher não quer mais relacionamento, o cara vai lá e faz o que? Mata a mulher. Né? Eu digo, ó, Vitor, só quem vai proporcionar uma boa pessoa para você é Deus, porque nem você conhece e nem eu, mas Deus conhece o coração. Né? Então, o seu casamento futuramente e da sua irmã depende de vocês, mas como? Pedindo ao Senhor, ele depende de Deus, mas pedindo ao Senhor para Deus mostrar. Né? Não pode ficar tranquilo, que a gente veio dessas casas. Porque hoje está dessa maneira, sabe? Não é essa. Às vezes Repassar para o seu esses meninos iam sair na rua, um desses saiu aqui, o bicho ia sair lá, assim, ó, pu, 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 pu. Eu fico olhando, a medo daquela criança é de matar. Né? Que esse videogame, né, de matar, o pai, né? O menino está tudo doido, perturbado. Você vê que o menino hoje estão de um jeito que até nem os pais, porque, irmão, eu costumo dizer assim, olha aí, vamos tratar de assunto de família. Tem muito cara velho que fala assim, a criação de hoje é diferente. Não, os filhos de hoje são diferentes dos antigamente. Eu digo, não, você está errado. A criação de hoje foi que mudou. A criação que mudou. Porque se você criar seu filho da maneira que seu pai lhe criou, e sua mãe lhe criou, com certeza vão ser homens futuramente e mulheres futuramente. Agora acontece é que vocês criam de maneira errada os seus filhos. Em vez de ser pessoas boas, se tornam pessoas maus. Eu costumo dizer, não 100%, porque não estou falando mal do meu pai, mas pela ignorância dos homens antigamente, qualquer coisinha batia, aquele negócio todo, né? Mas 80% daquilo que o pai ensinou para mim, os meus irmãos, eu passo para minhas filhas. Eu tiro 20%, quase 20% daquele tem qualquer coisa a gente apoiava. Chorou, apoiou. De qualquer coisa, apoiou. Aperta demais. Mas só que isso, mas morreu? Ninguém morreu. Ninguém morreu. Todos os 3 homens e assim por diante. Não é verdade? Então eu costumo dizer, não. A criação dos pais foi que mudaram os filhos. E está cada vez o quê? Pior, meu irmão. E assim você ter um filho, irmão, você tem um filho de 9 anos de idade, 8 anos de idade, 7 anos de idade, com um celular na mão e passa a noite todo dia jogando, vendo coisas que só Deus sabe o que é que tá vendo, e os pais não estão nem aí. Os pais não estão nem aí, estão nem preocupados com o que é que está acontecendo. Sabe? Eu me lembro que lá em casa era assim, tinha uma hora de dormir. E naquele tempo o nosso entretenimento era a televisão, e na casa sempre teve. Mas não podia nem assistir, o pai não é para dormir todo mundo dormia cedo, não podia nem estar assistindo. Você está entendendo? Mas hoje é diferente, os meninos tudo mimados, até os homens hoje, se eles sabem se é homem ou se é homossexual, porque os pais têm menino homem que o cara cria uma mimação tão grande que você pensa que é um menino afeminado, até a voz do menino é fina. Rapaz! Então, resumindo, é os pais que não estão sabendo criar os filhos. Eu tenho 3 filhos mulher. O tratamento com mulher é diferente. Mas se eu tivesse um filho homem, ele ia ficar mais perto de mim. Aí ser homem igual o pai. Não é verdade? Mas as contas invertidas, cara. Psicologia em si, certo? Quem é que tem que bater do homem? Para as filhas não ter recurso do homem. Então, mulher bate na mulher, e homem bate no homem. Essa é a lei. Então, assim, o que nós podemos pensar é que as coisas estão invertidas e cada vez pioram o quê? Mais. Cada vez pior. Quando eu falo com meus colegas que meus filhos têm celular, eles ficam admirados. Rapaz, mas como é o comportamento deles é normal. Porque desde criança que não tem, desde criança que não tem. Vai ter que tiver com 18 anos, vou começar a trabalhar naquele meio, né? Vai culpar com o dinheiro dela. E outra coisa, estando aqui em casa, vai ser fiscalizado. Aqui é o seguinte, o meu pirão, provou do cinturão. Tá aqui dentro, tem que ser na disciplina dos pais, né? Porque é de maior, ou, né? Mas tem que ser de acordo com da carragem aqui do pai e da mãe. Entendeu? Tem uns colégios aí, eu não sei se é aqui no Ceará, que agora chamam um canal de dança, na hora de recreio,
os alunos não ficavam com o celular. Aí ele ficava com o celular, eles não olhavam. Mas os que dançam, dançar outra coisa. Eu não sei onde é, mas rapaz, não sei. Aí é proibido o celular, ninguém tem. Capítulo 5 de Romanos. É uma coisa que você falou que pode esfriar. E por vezes ele diz que vai esfriar na igreja. E aqui diz aqui, ó, capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5, Versículo 5. E Mateus lê que está a voz forte. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Também tem uma diferença, né? Lemos. Todo mundo achou? Vai. Luiz. Lemos. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Exatamente. O que dá para entender aí nesse versículo aí? Bom, basicamente ele está sendo bem direto, né? Que a esperança não decepciona pelo amor do Espírito Santo que foi dado. É bem direto. Ele está dizendo que o amor de Deus é derramado em você através de justiça. Então nós temos esse amor. Agora, como nós estamos tratando o amor de Deus que Ele nos deu no nosso coração? Porque o problema é esse, ele já tem esse amor. E agora? Tem que partir da gente, né? Aí, agir com esse amor. Porque o amor foi derramado. Se eu não amo, o Espírito Santo está em mim. Vai dizer que Isso. aí ele vai, continua. Continuando 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. O que ensina isso aí? Cristo, né, Jesus, quando nós ainda éramos fracos, né, quando a gente não tinha amor, né, ele morreu pelos ímpios. Deus é era fraco, pessoas mortas. Ele não precisou você se ajeitar para se chegar a Ele. Você se chegou a Ele através da palavra, que é o amor de Deus. Ele lhe convenceu que você era uma pessoa morta, espiritualmente. O que aconteceu? Você se chegou com toda a carne de pecado para Ele. Aí ele disse assim: olha, Deus, agora me dá teus pecados, eu vou te dar minha justiça, minha santidade. Lê de novo aí, vai entender. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Continua? Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, pois seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto. Agora uma pergunta bíblica. Jesus me salvou de quem? Da ira. Da ira de Deus. Me salvou de Deus. Jesus nos salvou de Deus. Como é que pode
Deus é santo. E ele colocou a ira dele toda no seu filho. E nos amou. E derramou o seu amor. Então Deus nos livrou, Jesus nos livrou da ira do seu Pai. Aí, continuando aqui no 13, versículo 10. Olha, esse foi o meu. Fala assim, ó, no 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aí no outro. Isto digo, conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos o quê? Aqui o apóstolo Paulo começa a alertar os irmãos. E é chegada a hora de se despertar o quê? Do sono. Porque a nossa salvação está agora o quê? Mais perto de nós. Do que quando aceitamos o quê? A fé. Então já naquele tempo, olha o que aqui Paulo fala, a salvação está o quê? Cada vez mais o quê? Perto de nós. Né? Você já falou isso naquele tempo, imagina o quê? Agora, hoje. Nesse momento está cada vez o quê? Mais próximo. E ele dá uma alerta, nós temos que se despertar o quê? Do sono, né? Aquele que está dormindo, aquele que ainda anda disperso, aquele que ainda anda vigilante, né? Ainda muitas dissoluções desse mundo, né? Tem que se despertar, tem que estar vigilante para quando esse dia chegar, que é a salvação, nós não formos pegos do quê? De surpresa. E não engordado com as coisas desse mundo. Aí vai dar outros conselhos no versículo 12. Ele fala, a noite é avançada e o dia está próximo. Olha o que é que ele fala. Rejeitamos, pois, as obras do quê? Das trevas e vistamos da arma da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, e nem contendas e invejas, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado do quê? Da carne e das suas o quê? Concupiscências. Olha que maravilha, né? Que conselhos bons o apóstolo Paulo ele traz para esses irmãos, através dessa carta, e traz o quê? Para cada um de nós. Então, irmãos, que nós possamos a cada dia se revestir mais do quê? De Cristo. Que nós possamos a cada dia se afastar mais e mais do que das obras, das trevas, do mal. Não é verdade? E ele fala, mas revestido do Senhor Jesus Cristo, e não temos cuidado do quê? Da carne. E o quê? Das suas concupiscências. Mas que nós possamos ter cuidado daquilo que é o quê? Do Senhor. Então que nós possamos, irmão, pegar esse conselho do apóstolo Paulo e colocar em nossas vidas. Né? E o amor não faz mal ao próximo, né? Mas é o cumprimento do quê? Nem alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Salomão ele escreveu lá em Eclesiastes que não há nada novo debaixo do céu. Isso. Ou seja, as coisas elas acontecem, aí deixa de acontecer, aí acontece de novo. É um ciclo, né? Interminável. Eu acredito que só vai acabar realmente quando Jesus voltar. Não acabará para nós porque não vamos partir, né? Isso. Porque esse perto que o Paulo falou aqui nesse versículo, né? Que estamos cada vez mais perto, porque de fato estamos. Se Jesus não voltar daqui a 1000 anos, ele não vai estar mais aqui. Então, de qualquer forma, assim, nós vamos partir, né? Então, Isso. não tem como estar longe porque nós somos mortais, né? Mas assim, o que eu vejo é que como essas coisas, por exemplo, na época de Noé, né? O mundo era tão mal, que Deus olhou e disse, não dá, tem que destruir tudo e vamos começar de novo. Né? Então, às vezes, até eu me pôs naquela volta passada e fico pensando como era o mundo nessa época, para o ponto dele lavar, né? Porque dilúvio significa que ele lavou. É uma lavagem. Então, limpou a terra, né? Aí ele veio, aí mandou o filho agora para limpar a nós, né? Os corações. Então,
Então, assim, não é algo que a gente, assim, a maldade que acontece de fato é grandiosa. Eu, às vezes, como fico impressionada como as pessoas chegam a fazer um mal com seus próprios filhos, pais, né? Mas isso não tem que nos pressionar ao ponto de entristecer, se preocupar no sentido de não dormir, porque não é nada novo, as coisas só vão acontecendo. O que nós temos que nos vigiar é de fazer o que é certo e justo diante de Deus nessa geração má, como fez o Enoque, né? Como fez Noé, pregador da justiça. Essas pessoas, elas viveram num mundo assim, num mundo mal mesmo, que o próprio Deus viu que estava tão bom que teve que destruir tudo. E assim mesmo essas pessoas brilharam. Elas foram lá naquele lugar onde elas estavam vivendo. Então, não é uma coisa impossível de ser. E também não é para nós nos desanimarmos ou nos entristecermos, né? Para a gente seguir vivendo um dia de cada vez a nossa parte. Como você falou, você olha para trás e vê como seu pai lhe criou, e aquilo que foi positivo e bom, você passa. E aí você vai crer que suas filhas vão passar. E assim a gente vai vivendo na promessa do Senhor. E olhando, antes desse acontecimento, eles sinais. Estava ligado. Se naquele tempo a porta estava bem pertinho, né? Essa corda aí, ó, você pega o dinheiro. Então, tudo isso aí não é pra gente ficar realmente triste nem com medo. É pra gente ver que o negócio, o sinal está fechando. E nós temos uma promessa que vem. Daqui a 50 anos, os quatro aqui não estão mais aqui. É quando eu 4, 5, né? Os 5, estão mais aqui. Daqui a 50 anos. Mas é isso mesmo. Deus enviou seu filho amado para nos salvar. João Panhora? Senhor Dios, obrigado por esse momento de leitura bíblica, que sempre é bom saber um pouquinho mais. Deus nunca está demais. Aprender nele é o caminho certo. Onde tem Deus, tem tudo. Amém. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Porque como Ai, não sai nada, velho. numa utopia